Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. Nessa temporada especial aqui, junto ao Pinterest, nesse estúdio lindo que nós temos por aqui. E eu tenho uma convidada muito especial hoje. Mas antes de falar quem é a convidada de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher de 1,76 m, tenho os cabelos longos, moreno, com algumas luzes. Estou vestindo uma blusa preta, um kimono preto, uma saia prata e uma sandália preta. Agora sim, falando da nossa convidada de hoje, ela que é formada em Comunicação Social pela Belas Artes de São Paulo, com especialização em Gestão de Negócios pela USP e Inovação e Transformação Digital pela Universidade Berkeley, na Califórnia, com passagens por grandes empresas como Embraer e 99 Jobs. Ela é membro do Conselho da Construid, CEO e fundadora da Nice House, startup especializada em short video e comunicação com a geração Z. Mari Galindo, seja super bem-vinda. Muito obrigada, adorei convite, lindo o estúdio, muito Pinterest, né? Muito Pinterest, não tinha como não ser, né? Não tinha cara como. De Pinterest. Vamos falar muito de Pinterest também. Vou pedir para você começar fazendo sua autodescrição também. Claro, eu sou uma mulher, tenho aproximadamente 1,64 m, também cabelos escuros, com algumas luzes na altura do ombro. Estou vestida com uma roupa toda preta e um colete bem colorido. Maravilha. Mari, eu quero começar falando da sua trajetória mesmo, como que você entrou nesse mercado? Conta um pouquinho pra gente. Boa. Eu me formei em publicidade, né? E eu tinha muito desejo de trabalhar na área de criação, mas no decorrer do caminho foram tomando outros rumos, né? Até cheguei a trabalhar na área de design gráfico no começo da carreira. E depois fui trabalhar na 99 Jobs, num momento do mercado onde as empresas tradicionais precisavam, de certa forma, se reposicionar para atrair jovens talentos. Porque era um momento na história ali onde esses jovens talentos estavam optando muito mais por empreender e trabalhar em startups de tecnologia do que em carreiras tradicionais. Então, eu consegui aproveitar ali, né, o que estava sendo chamado, e é chamado até hoje, como employer branding. Então, é muito mais você trazer a disciplina do marketing para atração e retenção de talentos, né? E aí, depois, fui trabalhar na Embraer, na área de transformação digital, também por conta disso, né? Comunicação é um dos pilares ali da transformação digital. E depois fui empreender na Nice House, né? Então, fui entendendo ali, encontrando oportunidades e utilizando as habilidades de comunicação e marketing, que é uma área que eu gosto muito. Muito bacana. Você vai primeiro para uma startup, para depois ir para uma empresa tradicional, até você abrir de fato a sua, né? Exatamente. Conta pra gente o que é a Nice House e como que ela surgiu. Bom, a Nice, antes de tudo, é uma grande aventura, né? Uma empresa que surge durante a pandemia. Diferente de um processo assim de, vamos montar um business plan, vamos analisar aqui o negócio, o momento de mercado. Talvez a gente até tenha feito isso de maneira inconsciente, né? Mas foi durante a pandemia, boa parte da população ficando em casa. E, nesse momento, criadores de conteúdo, principalmente nos Estados Unidos, na região de Los Angeles, começaram a se juntar em content houses, né? Então, criadores grandes já, de diferentes segmentos de conteúdo, passaram a morar junto justamente para ter uma novidade ali nessa produção para os seus respectivos perfis. E a gente falou, nossa, muito legal. Uma das nossas inspirações é a The Hype House, de Los Angeles. Tem até uma série na Netflix sobre essa casa em si. A gente falou, nossa, seria muito legal ter uma casa assim no Brasil. Só que nós não tínhamos a mesma estrutura daqueles creators, né? Não tinha nenhum networking de grandes creators no Brasil. Então, a gente tomou a decisão de fazer um processo de seleção. Ou seja, vamos abrir para quem quiser morar nessa casa poder se inscrever. E a gente passa a divulgar isso, né? Então, você que sonha em viver de criar conteúdo para a internet, a Nice vai ter a mansão Nice em São Paulo, com tudo pago, se inscreva, participe. Mas, sendo bem honesta, a gente não botava muita fé, né? Eu brinco que a gente já tinha até o e-mail pronto, assim, do tipo, devido à pandemia, o projeto foi adiado, né? Mas aconteceu que um desses vídeos, ele viralizou, e em menos de 20 dias a gente bateu 13 mil inscritos, né? E aí a gente falou, agora a gente vai ter que fazer, porque aquela casa que a gente falava, não, vai ter uma casa em São Paulo, mas ela não existia. E aí a gente passou a procurar a casa, né, para, de fato, cumprir com tudo aquilo que a gente tinha prometido no momento de divulgação.
Então, a empresa, ela nasce desse jeito, né? A gente consegue ter a casa, a gente faz essa seleção, a gente passa a abordar as marcas para elas patrocinarem a competição em si. Nosso foco é muito validar talentos, então a gente olhar muito assim, se a gente encontrar pessoas talentosas que entenderam principalmente essa linguagem de short vídeo, que hoje continua sendo a nossa especialização, né? Então, começa ali. Os números vão vir, né? Então, a gente queria encontrar pessoas que tinham entendido a linguagem. E, a partir daí, a gente foi criando e entendendo o que seria o nosso modelo de negócio e validando, né? Então, esse foi o start da Nice. A Nice começou como uma casa e, hoje em dia, ela virou uma empresa, realmente. Sim. Onde tem um foco muito mais de geração Z, né? Aí que vocês escutam. Quando que foi que... A casa foi pandemia 2020, assim, 2021? Vamos lá. A casa, ela surgiu em 2020, abril de 2020. A gente rodou nesse modelo de casa até o final de 2021. Em 2022, a gente entendeu que, cara, ninguém aguentava mais ficar dentro de casa. E aí, a gente relança essa competição, só que ao invés do prêmio ser morar na mansão Nice, né? O prêmio passou a ser uma Eurotrip. Então, a gente levou os vencedores para... A gente trouxe uma narrativa de, tipo, quando o mundo fechou, a casa se tornou o nosso mundo. Agora que ele reabre, o mundo será a nossa nova casa. E aí, a gente leva os 5 vencedores para uma experiência que começava no Rock in Rio, que é a casa dos maiores shows do Brasil. Ia para Milão, numa outra content house, que também tinha surgido durante a pandemia. A gente chegou a fazer collab de conteúdo com eles. E finalizava na Disney Paris, que é a casa do Mickey, né? Então, foi várias esse casas ao longo do mundo. Exatamente. Incrível. E aí, foi essa a nossa trajetória em relação à content house, né? E por que a geração Z, o que levou vocês a focarem especificamente nessa geração? Olha, eu falo que foi um movimento muito mais dessa geração abraçar o que a gente tinha lançado do que algo do tipo, vamos focar em geração Z, né? Então, foi a geração ali que não somente se inscreveu para participar ali da competição, mas que também acompanhava, né, o dia a dia das pessoas que venceram essa competição e estavam morando na casa. Então, quando a gente identificou que a maior parte da nossa audiência pertencia a essa geração, a gente começou a estudar mais de perto. Tanto porque os membros que moravam na casa eram dessa geração. Então, a gente brinca, né, que tinha quase que um lab ali de comportamento ao vivo. Quanto de estudo da nossa audiência, estudo de pesquisas, de reports, né? A gente passou essa é a geração que se conecta com a gente, então, nosso papel é entender cada vez mais dela, né? Acredito que também é uma geração que acaba pegando mais as tendências, estando mais, né, atrelado a isso. Mas acho que um desafio grande também é como manter a criatividade para eles nisso, né? Qual era esse desafio para vocês? Como que vocês lidaram com isso? Exatamente. A gente pegou um momento muito específico de mercado, né? Um momento de pandemia, algo que há mais de 100 anos não acontecia ali, né? O último movimento que a gente teve semelhante, assim, foi a gripe espanhola. E a gente também pegou a entrada de um novo player que movimentou bastante o mercado, que foi a entrada do TikTok, né? Então, primeira vez que um player de mídia, entretenimento oriental vem para o Ocidente e, de certa forma, bagunça um pouco uma hegemonia de 2 plataformas já bastante consolidadas ali, né? Então, a gente pega muito essa entrada desse player e essa nova linguagem que vem com uma nova camada de criadores de conteúdo, né? Então, o movimento de criatividade, eu acredito que ele nasce daí. Não tem como, para mim, olhar a história da Nice sem olhar o contexto de onde ela surgiu, né? E depois vem da diversidade dos integrantes, porque a gente tinha pessoas, por exemplo, que gostavam de música e dança, junto com pessoas de maquiagem, junto com pessoas de humor, e aí você começa a misturar isso, e aí você tem essa criatividade, essa inovação, esse jeito diferente de falar sobre diversos assuntos, né? Então, ter os criadores de conteúdo morando dentro da casa e também uma equipe ali de conteúdo organizando, né, esse dia a dia, era o que possibilitava essa criatividade na produção do conteúdo. Acredito que até você tem uma abrangência muito maior, né? Pela quantidade de pessoas diversas, de segmentos diversos, você consegue ter um alcance muito maior, né? Dentro desses creators aí que vocês tinham.
Exatamente. Naquele momento, o crescimento, né? Então, assim, pessoas que entraram com 50 mil seguidores em 7 meses tinham 2 milhões, entendeu? Justamente porque essa estratégia de colaboração de perfis, né? Migração entre as audiências, mais o momento de alto crescimento da plataforma, impulsionou muito, né? Isso. Então, ganhou, sim, bastante alcance e bastante capilaridade. E a gente fala muito, por exemplo, de conflitos geracionais, né? Então, quando a gente pensa em produzir conteúdos para partir na questão de geração Z, a gente sabe que eles vão ultrapassar todas as outras, millennials, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um perfil, né, dentro do que as pessoas dizem, que eles não se esforçam tanto. Queria até que você falasse, você que conviveu muito, fez produto e é o seu produto direto para eles, como que você enxerga isso e essa forma como tem muitas pesquisas e coisas que acabam falando a respeito disso? Bom, eu acho que primeiro vale, de repente, um contexto para quem está nos assistindo, né? A geração Z é uma geração de pessoas que nasceram entre 95 a 2010. Ela é considerada a primeira geração 100% digital da história, ou seja, ela não tem referencial histórico do mundo sem a internet. E também é uma geração muito impactada pela internet móvel, né? Ou seja, já tem ali o celular na mão e não somente o celular, né, como aparelho, mas o smartphone, que acaba sendo várias coisas em um mesmo dispositivo, com uma internet móvel que te permite consumo de conteúdo 24/7 em qualquer lugar que você vai. Então, esse contexto mercadológico e de tecnologia cria diversos comportamentos nessa geração e é por isso que dentro do marketing a gente acaba comparando uma geração com outra, porque tem diferenciais de comportamento e esses comportamentos são ditados muito pelo que está acontecendo no mundo quando aquela parcela da população nasce e está se desenvolvendo ali no início da fase adulta, né? Então, a geração Z, primeiro que eu acho que, assim, é sempre um estigma de quem tá chegando no mercado, né? Os millennials também passaram que era a geração mimimi, era a geração do puff colorido e tudo mais. E a geração Z agora vem com esse novo estigma. Eu, particularmente, acho triste, né? Porque eu acho que a gente deveria sempre estimular novas gerações, ao invés de já chegar com pedra na mão, né? Mas, enfim, eu acredito que ela tem um olhar diferente para trabalho, simplesmente porque cada geração ela é impactada por narrativas, né? E a geração Z, ela é impactada muito por uma narrativa distópica. Então, a gente percebe que os filmes que marcaram ali a infância da geração Z são filmes distópicos, onde eu brinco que o mundo tá derretendo, sobra você um robô em um enlatado chegando num posto de gasolina, né? Então, tem essa questão climática, tem essa questão de mundo apocalíptico, né? E uma sensação do tipo, cara, eu não sei se eu vou viver tanto tempo assim, apesar de também estarmos em um momento de mundo que, por conta dos avanços tecnológicos, traz uma expectativa de vida mais avançada, mas um sentimento de eu não sei se eu vou viver tanto assim. E, de fato, eu quero passar a maior parte da minha vida no trabalho, né? E aí são reflexões que a geração, na minha visão, ela propõe, né? Muitas das pessoas, a gente viu um outro movimento acontecendo que foi a saída silenciosa, né? De pessoas que pediram demissão durante a pandemia, que justamente por ter feito esse movimento remoto, repensaram a carga de trabalho e se, de fato, viver daquela forma seria sustentável a longo prazo, né? Então, a geração Z, ela convive com uma geração de pais meio burnoutados, assim, né? Nem sei se tem esse termo, entendi. mas deu para entender, né? Então, ela repensa, né? Se de fato ela vai ter uma relação com o trabalho tão intensa assim. Até porque justamente por ela ter essa questão da mobilidade, um trabalho bastante centralizado em tecnologia, você não tem mais o horário de desligar, né? E ela boa parte dessa geração começou no mercado de trabalho durante a pandemia, então, com o trabalho remoto, né? Que acaba dificultando esses momentos de, tipo, quando que termina isso, né? Quando eu posso colocar elementos da minha vida pessoal aqui? Então, eu acredito que esse é uma provocação que essa geração traz. Agora, fulano é folgada, aquela geração nem. Aí também tem particularidades, né, de pessoas. Uhum.
Mas o que a gente percebe enquanto geração, uma camada mais abrangente, é uma geração que tem agilidade com tecnologia, então tende a fazer o trabalho mais rápido. Ela quer entender o contexto de onde ela está inserida, ela é mais provocativa, né? E esse ponto de fazer o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Acho muito legal quando você traz esse ponto dos burnoutados, né? Foi esse termo que você usou. Porque eu acredito que uma geração antes que eu me enquadro é aquela coisa, a gente não tinha nem celular, né? Então, a gente foi crescendo e foi tendo toda essa tecnologia e a gente foi se adaptando e usando. Chega uma hora que a gente precisa ter acesso a um monte de coisa ao mesmo tempo, porque tudo era novo, a gente teve uma mega bolha digital que a gente estourou, mas, ao mesmo tempo, a gente já não sabe mais o que fazer com a gestão do nosso tempo. Né? Exatamente. Porque antes era deslocamento, agora a gente tem uma parte híbrida ou não, e eu vejo muito que para essa geração acaba sendo um diferencial muito grande quando é home office, porque aí ele pode ter uma mobilidade, ter um lifestyle onde ele consiga trabalhar de qualquer lugar e que aí ajuda isso também, né? Dentro do que você está falando de ele quer ter um trabalho, mas que ele quer ter uma vida diferente dessa que a gente, gerações anteriores, tem, né? E aí, quando a gente fala até de creator economy, no mundo, né, cresce de 10% a 20% anualmente. Então, é uma bolha gigantesca que se estourou, que são heavy users de internet, né? Já nasceram com o celular praticamente na mão. Nem só celular, smartphone, como você mesmo falou. Mas como que você vê, assim, o céu é o limite para esse mercado? Como que você enxerga isso? Então, eu enxergo alguns pontos, assim, né? Primeiro que, sim, é uma geração que ela é muito influenciada por conta das redes e mídias sociais. Mas esse ponto de creator economy... tem até o YouPix, é um lugar que eu gosto bastante de consumir conteúdo e eles pontuam um negócio que eu concordo bastante, que é sobra creator, falta economy, né? Então, onde que isso, de fato, torna uma cadeia sustentável, e eu acredito que é uma economia muito nova e está descobrindo, porque hoje a maior parte da receita que sustenta essa economia vem da publicidade, né? Então, assim, para mim, esse volume de criadores de conteúdo, ele vem porque é uma barreira de entrada baixa, né? Agora, como é que você, de fato, se sustenta e isso se torna a sua principal profissão? O que a gente vê é que existem outros benefícios, né? Então, profissionais até são críticas que as pessoas fazem. Hoje, para eu ser um profissional qualificado, parece que eu tenho que ficar fazendo dancinha, tendo milhões de seguidores, não consigo mais só, né, mandar meu currículo e participar ali de um processo de seleção. Então, tem isso de você se tornar ali, né, uma certa autoridade em um assunto a partir da produção de conteúdo e ter benefícios indiretos que não é apenas uma remuneração, né, mas, uma qualificação melhor em um processo de seleção, por exemplo. Então, eu percebo que a Creator Economy ela ainda está se configurando, entendendo quais vão ser os principais pilares dela, né? E, obviamente, a geração Z, ela tem isso como uma das principais carreiras, muito porque ela identifica que pessoas que são ali ídolos dela tiveram sucesso e, principalmente, ascensão, né? Mobilidade social através da produção de conteúdo. Então, se mostra ali como uma carreira, digamos, divertida e que você consegue atingir e conquistar seus sonhos, né? E até puxando esse gancho, Mari, do que você falou, como que você entende que a geração Z, ela consome conteúdo de uma forma diferente do restante? Olha, deixa eu entender, assim, o que seria esse consome diferente. Em relação ao consumo de conteúdo deles, o que eles consomem mais, assim, que você enxerga diferente das outras gerações? Eu acredito que tem essa questão do short vídeo, né? É um formato que eles gostam bastante. Também tem uma vertente muito forte em games, né? Games como uma nova, digamos, rede social. Porque a gente tem cada vez mais tudo aquilo que os millennials conheciam como rede se tornando mídia, né? Ou seja, você não precisa mais ter uma conexão com a pessoa que você conhece. O algoritmo, ele tá cada vez mais entendendo conteúdos que são relevantes para você e jogando no seu feed, né? Independente se você conhece ou não aquela pessoa, né? E aí, essa parte de conexão entre pessoas, digamos, tá ficando mais no universo dos games, né? Com os chats, com os jogos
que você marca ali para jogar com seus amigos e tudo mais. Então, eu percebo que tem esse formato de conteúdo, o formato de live, a gente percebe, né? O próprio Casimiro cresceu muito fazendo esse react e lives. É aquele conteúdo que ele não é só a questão de segunda tela, mas ele é uma questão de companhia, né? A gente identifica que um dos principais pontos que a humanidade já está enfrentando, mas talvez de forma mais acentuada nos próximos anos, é uma questão de solidão, né? Então, aqueles perfis que você coloca como uma companhia de estar assistindo junto o conteúdo com você, né? Esse também é um formato que essa geração consome bastante. E também é uma geração que tem um forte impacto da Ásia, né? Então, ela pega a abertura de mercado da Ásia, principalmente a Coreia do Sul, com uma estratégia muito forte de exportação de cultura. E aí a gente vê o K-pop, as bandas, os próprios aplicativos chineses, tanto no e-commerce quanto na mídia. Então, é uma geração também que gosta muito desse formato asiático, doramas e por aí vai. Eu ia falar dos doramas também e da maquiagem. Tem muita coisa que eles estão vendo com cosméticos muito fortes também, né? Sim. Rotinas de skincare. É que aí eu não acho que é uma coisa específica dessa geração, né? Mas acredito que... É uma tendência de mercado. Né? E, enfim, novas mensagens ali, mas skincare e beauty já... Eles são, digamos assim, a indústria percussora no... Aquelas não sabem. A palavra, fiquei em dúvida. Em Creator Economy, né? Então, o segmento de beleza dita muito a tendência do que vai ser a Creator Economy, como que utiliza criador de conteúdo, influenciador, enfim. Eu vejo muito que a geração... Você me corrija se estiver errada, mas a geração Z, ela é muito mais... Ela preza muito pela questão de autenticidade. Então, antes a gente tinha uma questão de propagandas ou a forma como existiam as publis, né? Que a gente chama... Era muito mais com pessoas famosas e tudo mais, e tinha um roteirão lá, né? E aqui a autenticidade, ela preza muito mais, né? Essa questão do diferencial, de como se comunica com a própria comunidade, enfim. Exato. É uma geração também que, em alguns reportes, é colocada como a busca pela verdade, né? E eu acredito que é uma crise que a gente enfrenta enquanto sociedade, né? O que é verdadeiro, né? Então... Eles gostam muito de identificar isso, principalmente em empresas que fazem movimentos em relação à sustentabilidade, à diversidade, que se posicionam de uma forma, mas que não sustenta aquele posicionamento na prática, né? Então, essa parte de autenticidade, acredito que vem muito como um verificador de posicionamento, né? Principalmente em causas que são super importantes. E aí, quando a gente traz para a publicidade também, essa parte de creator economy, né? Ou seja, deixa o creator comunicar com a audiência, e aí a gente percebe que uma das coisas que é um elogio ali, né, vira quase que um KPI, tipo, nossa, nem parece publi, né? Então, quando a mensagem é trazida de um jeito que tá super encaixada ali na linha editorial daquele criador, que nem parece uma publi. Então, isso também comunica muito com a geração Z. E eu acredito que do lado da marca, né, o desafio é você conseguir atender a demanda de conteúdo de tantos canais diferentes, né? E novos formatos e fazer esse abastecimento em larga escala. Porque justamente, voltando ao passo que eu falei do smartphone, né? Você tem um único dispositivo onde você centraliza uma camada de serviços absurda. Então, o seu banco tá lá, a sua escola tá lá, o lugar que você vai, tipo, marcar um date tá lá, a rede social tá lá. Então, assim, essa centralização divide muito o tempo, né, da pessoa. E aí, a gente tem que também o mercado traz como a economia da atenção, né? Como é que você consegue, de fato, reter essa atenção. Que aí, para mim, é onde entra os principais desafios da publicidade, né? Eu ia chegar nisso. Quais que você acredita que sejam os desafios que se tem e quais também são as oportunidades que são possíveis de aproveitar isso, né? Considerando que está tudo concentrado, como você falou, num lugar único para se chamar atenção. O que você vê hoje? Bom, o principal desafio é, de fato, essa questão da atenção. O segundo ponto é o foco, né? Porque até quando ele tá olhando para você, não tá tão prestando atenção assim. Então, e aí, acho que até um ponto neurológico mesmo, né? A quantidade de dopamina que as pessoas estão expostas nesse estilo de navegação acaba impactando muito no foco. E eu acho que são questões que cada vez mais as pessoas vão prestar atenção, né? Qual que é o impacto fisiológico disso.
Em termos de oportunidade, aí para mim é essa questão de como é que você cria uma cadeia de testes, né? Como é que você cria variações do seu conteúdo e identifica o momento certo, a mensagem certa. E aí a gente tem a entrada, por exemplo, agora de inteligência artificial, né? Que pode ajudar as marcas numa das dores que eu mais percebo, que é escalar a produção de conteúdo, né? Porque realmente você tem ali um mix de canais para ter que dar conta e como é que você consegue unir a qualidade com a quantidade, né? Eu acho que esse é o maior desafio, pela quantidade de volume de pessoas, de tudo que você tem, né, dentro das redes como um todo, a questão de o que você prioriza, quais são os conteúdos e como criar conteúdo diferente para se diferenciar nisso, né? Exato. Até num estudo do próprio Pinterest aí recente, eles falam que a geração Z, ela usa a plataforma, assim, 40% dos usuários, eles são mensais, assim, globais. Então, como que a gente pode pensar da melhor forma de atrair e tudo mais? Como que você vê essa questão junto com o Pinterest aqui? Eu acredito que o Pinterest ele é colocado em momentos de consumo ao longo do tempo específicos, né? E até o mood que a pessoa navega dentro do Pinterest é muito diferente de outros ambientes. Ele tem uma questão de busca que é super relevante e você poder salvar e tudo mais. Então, assim, o que eu percebo? 2 comportamentos. Primeiro, um comportamento em relação à geração Z de amadurecimento. E à medida que você vai amadurecendo, você também vai se movimentando, ou seja, vai mudando de casa, você passa a, sei lá, mudar seu estilo de roupa, os lugares que você frequenta, e isso tudo você vai buscando referenciais. Eu acredito que o Pinterest tem um lugar muito absoluto nesse momento da jornada. E o segundo é atrelado a um comportamento da geração Z, que são os microprazeres, né? Então, é uma geração que ela é mais imediatista. Então, ela tem um olhar de que, no longo prazo, a situação para ela vai estar mais complicada, até do ponto de vista econômico. Então, ela se permite a esses microprazeres que já estão mais acessíveis, né? E aí, dentro do Pinterest, você consegue ter tanto essa jornada de descoberta quanto consumo mais rápido. Então, você vê algo ali que te brilha os olhos pela estética, né? E você já consegue, enfim, comprar, consumir. Ou até quando você salva já dentro de um planejamento de consumo, né? Então, eu acredito que a relação que a geração Z tem com o Pinterest está entre esses 2 momentos, assim. Um, pelo amadurecimento e mudança de jornada. Então, sei lá, vou mudar de apartamento, vou olhar coisas para decoração, vou do it yourself, né? Que é muito forte Sim. dentro do Pinterest. Mudança de visual, né? É uma geração que gosta muito, né, dessa mudança e espelha a autenticidade pela forma como se veste também, né? Então, o Pinterest acaba sendo esse lugar de buscas de inspirações. E, do outro lado, esses micromomentos de prazeres, que é o consumo mais direto mesmo. Eu vejo uma coisa assim, às vezes você compra uma roupa que é muito específica de alguma coisa. O que eu vou combinar com tal cor? Exato. Você consegue achar uma forma de lidar. Então, você põe muitas questões dentro das suas galerias e tudo mais, seus planejadores não só de sonhos, mas coisas imediatas que você precisa, né? Então, uma roupa com um acessório, com uma maquiagem, com um vestido, tudo em alguma ocasião específica, né? Eu vejo muito essa questão. Mas viagem também, né? Viagem também. Como os looks para determinado lugar. Eu, como mãe, as festinhas do meu filho são sempre planejadas. Ali você começa a fazer todas as tendências, você mapeia tudo, né? É aquele meme, né? Qual que é o terror da mulher do bolo? O Pinterest, O Pinterest. Tem até meme, né? E o que você vê, assim, que seria uma grande oportunidade para as próprias marcas de usarem e explorar mais o Pinterest nessa questão hoje? Eu acredito que o Pinterest ele tem uma parte de insights muito forte, né? Insights e tendências. E, poxa, quando você consegue identificar comportamentos que as pessoas têm dentro daquele ambiente, você divide esses comportamentos pelos territórios que fazem sentido para sua marca e você consegue se posicionar lá dentro, né? Então, poxa, shows, eventos, festivais fazem sentido para minha marca. Então, deixa eu cruzar e entender o que a geração Z tem buscado dentro do Pinterest referente a festivais e como eu consigo me posicionar lá dentro, né? Então, para justamente você estar atrelado a
a um step de insights, de inspiração, né? E preenchendo a sua presença ao longo de toda essa jornada, né? Justamente a gente fala muito essa questão da atenção. Então, para que você tenha minimamente uma memorização ou construção de uma relação, você vai precisar aparecer em mais de um momento, né? Então, como é que você vai criando essa consistência, entendendo quais são qual é a jornada que o seu consumidor faz e em que momento o Pinterest se encaixa dentro dessa jornada. Eu acredito que até uma forma assim de criar um conteúdo muito mais denso, né? Para sair daquele marketing superficial que a gente sabe muito que geração Z já capta na hora, né? Aquilo não é autêntico. Exatamente. E explorar bastante essa estética do Pinterest, né? Acho que isso é muito forte. A gente, até a hora que eu cheguei e falei, nossa, esse estúdio tá muito Pinterest, porque a gente sabe que tem uma linguagem própria, né? Eu acho que é muito importante quando a plataforma tem uma linguagem própria, você consegue explorar isso e criar um conteúdo bastante autêntico. Não, e até te contando uma coisa de bastidor, o dia que a gente veio aqui, falou, não, porque tem várias formas de cenário. A hora que a gente chegou, a gente já se encantou com o primeiro. Falei, não quero nem ver o resto, porque senão aquela dúvida de como a gente vai pensar, porque estava tudo tão cara Pinterest, que a gente falou assim, não, é assim mesmo, tem que ser para exatamente conectar com o propósito, né? E trazer essa questão Pinterest aí. E eu vejo, assim, que hoje as marcas elas têm muitas dificuldades de se conectar, por exemplo, com a geração Z. Você com a Nice House, acho que pode falar muito como dar insights disso, né? Sim, a gente se colocou nesse lugar, né? Tanto de especialista de geração Z, quanto no formato de vídeo vertical, que hoje também está se expandindo para além da geração Z, né? Em diversas plataformas. Mas o ponto principal da marca, eu acredito que é olhar para os interesses que essa geração tem. E, a partir dos interesses dessa geração, encaixar a marca, né? Ou seja, sair daquele lugar de tipo, eu só me apresento de tal forma, né? E entender genuinamente quais são os interesses dessa geração, entender o formato que gosta de consumir, e é por isso que eu aposto muito nessa colaboração com os criadores de conteúdo, porque eles são essa última milha da mensagem, né? Então, eles conseguem agregar muito valor, não só na produção do asset, mas também nesse capital criativo. E a marca dar ouvido para isso é muito importante, trabalhar nesse processo de cocriação. E, obviamente, fazer esse acompanhamento muito próximo, porque toda hora surgem novas tendências, abraçar isso, né? Ter um olhar bem direcionado. Eu entendo que um dos principais desafios das marcas também seja a questão de, eu preciso conquistar essa geração como um rejuvenescimento de marca, à medida que eu tenho outras gerações também para fazer essa manutenção, né? Então, não fico aqui num olhar de, tipo, faz isso, faz aquilo, a gente tá ali também para ajudar a tocar isso no dia a dia, porque a gente entende que a complexidade é bem grande mesmo. Antes de fazer uma outra pergunta aqui, eu queria que você fizesse uma tecla SAP, aproveitando o nome, que a geração Z talvez não saiba o que é a tecla SAP, porque não vivenciou naquela época. Mas o que é o short video? O short video, quando a gente quando a gente fala short video, a gente está se referenciando a vídeos que eles estão no formato vertical, ou seja, aquele formato do seu celular, você não precisa virar a tela, e não é o formato da televisão também. E, apesar de hoje essa questão do tempo ser maior, mas eles começaram com vídeos de 30 segundos, né? Então, esse formato short video ali você conseguir passar uma mensagem em 30 segundos. Hoje, as plataformas já permitem um tempo de vídeo maior, mas o nome acabou ficando ali, né? Que é de você fazer um vídeo e passar a mensagem em um curto espaço de tempo. Mas quando a gente fala até dessa economia de tempo, do quanto que você tinha comentado, hoje, como que você acredita a quantidade de tempo que se chama atenção a ponto de prender a atenção ali e reter até que seja uma mensagem? Pelo lado de mensuração, você já começa puxando ali dos 3 primeiros segundos, né? Digamos que você tem 3 segundos para segurar, senão a pessoa passa pro próximo, assim. É uma disputa bem voraz, assim, né? Ou você chama atenção nos 3 primeiros segundos, ou passa. E a média que você acha hoje desses short vídeos, que nem são tão shorts, mas assim, um tempo que seja ok, para que não seja aquela coisa também gigantesca? Eu ainda vejo... você fala isso do lado da publicidade. Sim.
Eu vejo muito forte ainda os 30 segundos. 30 e 45. Sempre bom saber tudo que a gente vai tendo aí, né? E aí... E é muito... Desculpa, mas é muito doida essa questão do tempo, né? Porque o vídeo já é curto e a galera ainda assiste na velocidade avançada, assim, né? Então, você vai percebendo essa questão do estímulo mesmo, né? Eu acho que o estímulo é aquela dopamina, né? Do rolar a tela e colocar numa velocidade... E a gente cada vez mais ansioso. O Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas e aquela coisa do não saber mais esperar. Exato. Aquela coisa do imediatismo o tempo inteiro. Exato. E aí, até voltando num ponto que você trouxe lá atrás, relacionado à questão de trabalho, né? A geração Z é uma geração muito imediatista, mas se você olhar, ela é, digamos assim, em termos de comportamento, a consequência de tudo aquilo que foi exposto para ela, né? Então, o mundo onde ela vive é extremamente imediatista. Não tem como você não reagir a esse mundo, né? Então, você consegue assistir conteúdo numa velocidade 2 vezes mais rápida. Você consegue... Tem aqueles formatos também que estão super em alta, que chama Sludge, que é metade da tela, por exemplo, seria uma entrevista nossa e a outra metade da tela é alguém, sei lá, mexendo uma massa colorida, né? Tipo, você tem... cargas de estímulos diferentes para melhorar a retenção do seu vídeo. Então, assim, tudo aquilo que essa geração está exposta, não tem como ela não ter efeitos colaterais dentro do comportamento dela, né? E aí, vai trabalhar numa empresa que, tem que entender os processos aqui, processos que foram criados, de repente, há 10, 20 anos atrás, né? Então, é inevitável esse conflito, assim. E é muito legal pensar nessa questão. Outro dia a gente estava abordando lá na Cubo, né, na nossa agência, falando em relação a essa questão de comportamento dos nossos clientes. Então, a gente tem clientes que são empresas grandes e tradicionais, que tá lá no cargo há mais de... tá com 60, 70 anos dentro de um cargo diretivo, e aí você tem um perfil que você manda... ele te manda um e-mail, ele te liga para falar que te mandou um e-mail. Em contrapartida, a gente tem clientes que têm 20 anos... E aí, se você mandar um áudio, ele já não escuta também, entendeu? Então, é aquela coisa... Se você ligar, não atende. Não, se ligar, não vai atender. Então, como que a gente consegue, entendendo esses perfis comportamentais... Eu brinco que nem o DISC funciona mais, que é aquele teste comportamental que a gente faz para ver os quadrantes. Nesse caso, geracional, é muito diferente, porque não é só o perfil, e sim o modo, né? Então, é aquela coisa do... eu quero que faça com o outro como você quer ser... Trate o outro como você quer ser tratado. Não funciona mais bem assim, porque tem esses conflitos, né? É um negócio muito doido. Como que você enxerga isso lá na Nice? Hoje, os clientes de vocês, como que... Eles são todos de geração Z ou como que vocês adaptam essa comunicação? Os nossos clientes são entre geração Z e millennial, boa parte. O nosso time, a maior parte é da geração Z. E a gente tem uma operação remota, então boa parte da nossa comunicação ela é feita online. Mas aí também é a questão de ir criando uma cultura, né? Então, a gente utiliza o WhatsApp, utiliza o Slack, justamente para ter ali a questão de você se desconectar. E também utiliza o e-mail como uma forma de formalização, né? Então, essa parte de comunicação, a gente tenta organizar através desses canais. Mas eu não percebo, assim, um ponto, assim... Não me vem nenhuma situação muito forte em que a gente identificou que, nossa, isso foi um conflito geracional, entendeu? Bacana. Que a gente tenha vivenciado lá. Eu acho que empresas maiores, talvez isso é muito mais evidente, né? Porque aí você realmente tem uma gama de gerações ali, praticamente 5 gerações convivendo no mesmo ambiente. Eu vejo que o RH tem um grande desafio nessas grandes empresas, exatamente de como colocar todo mundo, né? E as entregas, a forma como se cobra, enfim, a linguagem, meio, tudo isso acaba sendo uma forma de impacto, né? E aquela dualidade entre seguir o processo e inovar, né? Que acho que é mais desafiador ainda. Mas eu acho que no caso, por exemplo, de startups, a gente consegue testar rápido e reajustar a rota mais rápido. Agora, em empresas mais tradicionais, você precisa de muita aprovação para conseguir testar alguma coisa e aí a morosidade acaba sendo
um pouco maior aí dentro do processo como um todo. Falando até de vídeos de vocês e tudo mais, eu sei que não existe uma bala de prata, uma receita de bolo, mas assim, considerando o que teria que ter num conteúdo para essa geração de uma forma que impacte ou coisas assim. Poxa, realmente não tem receita. essa bala de prata, assim, né? Mas uma coisa que a gente percebe que funciona muito bem no Brasil, e aqui eu acho que eu tô sendo zero, uau, trouxe um insight mega incrível, mas é a questão da linguagem do humor, né? Vídeos de humor que trazem ali uma sacada divertida, que não só informa, mas também entretém, é um ponto bastante relevante de comunicação para essa geração, né? Uma geração que vive o ápice do entretenimento, assim, né? Tudo tem que ganhar uma dose de camada de entretenimento para eles se conectarem, né? E aí, você acredita que esse é um tipo de influenciador que se conecta, então, com a geração Z, esse que traz um pouquinho de humor, é algo que, assim, acaba sendo um pouco mais fácil de abrir aí essa oportunidade com eles? Eu percebo que aqueles conteúdos que são bem, tipo, cara limpa, assim, né? Que a pessoa parece estar tendo uma conversa normal, é um tipo de conteúdo que retém a atenção. E esse que tem esse viés engraçado, assim, são os que, obviamente, têm as maiores taxas de compartilhamento, né? Mas você sabe que esse de cara limpa que você fala, eu acho que traz muita questão da autenticidade, né? Então, é aquele que conecta, porque é um ser humano falando com outro ser humano. Então, sai daquele perfeccionismo de uma superprodução para algo que você traz para falar mensagem, realmente, né? Então, eu vejo que, de repente, é mais isso. A gente vê exatamente isso. Por outro lado, também você vê uma linha de criadores que, obviamente, tem como sua principal linha de receita a publicidade, fazendo vídeos cada vez mais bem produzidos, com efeitos e tudo mais. Então, ali também eu acho que tem esse ponto, sabe? Para mim, é uma questão mais específica do mercado. Para aquele criador de conteúdo se manter competitivo diante do mundo de criadores de conteúdos que surgem, começar a investir mais na qualidade da produção desse conteúdo. E aí vai um pouco nessa contramão do cara limpa, né? Então, meio que no dia a dia tá ali cara limpa, conversando com a audiência, mas aí quando traz uma publi, traz uma produção mais elaborada. Mas daí você acha que conecta? Trazendo uma publi mais elaborada, sendo que a audiência tá numa coisa mais cara limpa ou gosta de ver aquela realidade? Então, o que eu percebo que as pessoas elogiam, né? Então, que publi incrível e tudo mais, e o cliente gosta. Então, entendeu? Então, por isso a minha dúvida, exatamente. De entender. Quando a gente fala, por exemplo, de influencer, a gente tem algumas categorias também, né? Micro, nano, enfim. Como que você vê isso? E o que tende a ter mais sucesso numa coisa ou em outra? A gente está num momento muito em alta de UGC, né? Que, na verdade, assim, o UGC, ele significa User Generation Content, ou seja, ele é um conteúdo produzido pelo seu usuário, mas que, na prática, ele tem sido feito por criadores de conteúdo menores, né? Então, são pessoas que fazem reviews de produtos e esses vídeos, eles são usados num marketplace, eles são usados como asset de mídia, né? Então, essa parte do UGC, ou seja, alguém que tem domínio das técnicas de produção de conteúdo, mas que está ali se passando, digamos, por algum consumidor que comprou e está recomendando, né? Então, essa parte de UGC está muito em alta. E sim, a gente vai vendo que à medida que o criador ele vai crescendo, ele vai acessando um estilo de vida que vai chegando mais próximo da celebridade e talvez isso perde um pouco mais de conexão. E aí você vê que é um ciclo, né? Outros vão emergindo, e as marcas estão sempre com esse radar ligado, monitorando quais são os próximos nomes, assim, né? Então, também, essa carreira de criador de conteúdo, ela é bastante volátil, né? Falando até de carreira, mas saindo um pouco da criação de conteúdo, você que já esteve no 99 Jobs, trabalha muito com essas pessoas, né, dessa geração. O que você enxerga que elas buscam no ambiente de trabalho, assim, para, de fato, ser um diferencial para a atração de talento? Do que eu percebo, muito questões, assim, digamos, até de soft skills da empresa, né? Então, é uma transparência e é respeito. E quando eu falo respeito, é respeito relacionado à diversidade, equidade e inclusão.
respeito a essa questão de equilíbrio vida e trabalho e transparência em relação às políticas, né? Não adianta chegar com aquele discurso de veste a camisa aqui, que, né, num futuro que ninguém sabe quando você será recompensado, né? Então, é muito mais trazer uma oferta estruturada e é assim que vai funcionar, né? Não fazer aquele pagamento, digamos, pagar com promessa, sabe? E num curto prazo, né? Eu vejo que tem essa questão do imediatismo, Sim. que já tem aquela dopamina do dia a dia de tela, e é isso na vida offline também, né? Exatamente. Assim. Acho que esse é um dos pontos. E é um imediatismo também, porque a gente tá em um mundo que muda super rápido, né? Então, tanto os millennials quanto a geração Z são grupos de pessoas que vão precisar se reposicionar na carreira em vários momentos ao longo da vida, né? Diferente de pessoas que, poxa, falaram, eu estou aqui há 30 anos na mesma empresa, né? Isso está cada vez menor. E não só por opção do colaborador, né? Mas por movimento do mercado. Então, a gente vive hoje um momento de mundo onde as pessoas se questionam se serão substituídas pela inteligência artificial, né? E não são pessoas que, por exemplo, estão muito tempo no mercado de trabalho e aí chegou um novo maquinário que vai te substituir. Talvez pessoas que ainda nem ingressaram, né? Porque a carga operacional de trabalho, ela geralmente é destinada aos cargos de entrada, né? E, enfim, são dilemas que a gente está vivenciando e descobrindo juntos enquanto sociedade, né? Até aproveitando que você trouxe inteligência artificial, no site de vocês tem lá um chat que fala de IA. Conta um pouquinho como que você faz esse mix e como que hoje você entende o marketing atrelado à inteligência artificial nisso? Bom, ainda estou descobrindo, tá? Não sou uma expert. O que eu percebo ali, a questão do prompt, né, que a gente criou, era uma inteligência artificial onde você pode escrever uma mensagem e ele troca a linguagem ali para uma linguagem que se conecta mais com a geração Z, né? Então, eu acredito que a utilização da inteligência artificial, ela traz um ganho de escalabilidade muito relevante nas suas tarefas e ela tem sido colocada hoje como um agregador, né? Então, uma tarefa que antes eu demorava meia hora para fazer, com a inteligência eu faço muito mais rápido. Enfim, descubro novos formatos de fazer isso daqui. Mas o ponto que eu acredito é entender isso, o impacto da escala disso, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, mas a inteligência artificial não vai substituir a criatividade humana, né? O jeito de escrever, por exemplo, da Clarice Lispector. Mas, gente, a maior parte da população não é a Clarice Lispector, entendeu? Então, tem uma camada de pessoas que são redatores que, né, a gente viu manifestações até em Hollywood, se sentem impactadas por isso, né? Outra questão de utilização da sua imagem. Então, eu acho que é uma discussão muito mais profunda, assim, né? Enquanto você está ali no nível de otimização de carga operacional, legal, são os prós. Mas a mesma ferramenta tem uma infinidade de contras. E entender como que a gente vai regulamentar isso, acho que, enfim. Eu vejo até uma preocupação que eu li recente dos próprios criadores de conteúdo, com a quantidade de avatares e tudo mais que estão lançando, que aí você tem 24/7 um avatar ali e a sua produção de conteúdo, né? O que é genuíno, o que não é. Até acho que recentemente vocês lançaram o primeiro programa de compliance para creators. Conta um pouquinho. Foi. Na verdade, foi um programa que a gente faz mais na relação com os creators que estão trabalhando em projetos com a gente, né? É uma plataforma chamada Safe Space. E aí, se durante essa relação acontece alguma questão entre esses creators e a nossa equipe, eles têm um canal apartado que eles podem denunciar, né? Então, foi algo muito mais digamos assim, da nossa relação da empresa com a comunidade do que algo que a gente exportou para o mercado, entendeu? Então, essa plataforma já existe, ela é utilizada por outras empresas na relação com seus colaboradores. E a gente falou, poxa, os creators, eles são colaboradores nossos, né, ao longo dos projetos. Por que não usar essa ferramenta para além do nosso time interno? Então, foi assim que a gente
conectou, né? Não deixa de ser uma regularização interna, né, desse processo. Tem muita coisa a ser feita, assim, né? Enfim, é uma economia ainda muito recente. As próprias plataformas que permitiram que essa economia começasse a acontecer, enfim, estão comemorando aí seus 20, 25 anos. Em termos de visão econômica, ainda é bem recente, né? E muda o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, a gente mal organizou a relação com os criadores de conteúdos, já tem que começar a pensar como é que você vai organizar com os avatares, entendeu? Mas é aquele eterno 7-1, né? Do Exatamente. Que a gente vai chegando com novidades e avanços o tempo todo. Exatamente. E aí, então, além dessa parte, a gente tem que sempre pensar na questão de datas sazonais específicas, né? Black Friday, vocês fizeram um estudo? O que vocês entenderam desse mercado para esse ano agora de 2024? Então, foi um estudo em relação ao comportamento de consumo da geração Z, né? E acho que o principal insight ali é uma geração que pesquisa muito. Então, por isso, mais uma vez, o que a gente tinha falado do Pinterest. Você entender o momento da jornada do seu consumidor e se posicionar no momento certo é muito importante. A geração Z é uma geração muito pragmática, né? Então, justamente por ela estar exposta a essa quantidade de dados e conteúdo diariamente, ela faz muito double check de informação, né? Então, essas empresas tipo Black Fraud, aí, que já, né, enfim, virou piada, mas as pessoas continuam, às vezes, insistindo nisso, é um ponto. E outra questão é como que elas utilizam muito os ambientes de marketplace para efetuar essas compras, né? Então, também está posicionado de maneira relevante dentro desses ambientes é super importante. E é uma geração que ela não é muito fiel às marcas, mas aquela que ela gosta de consumir são as que ela prioriza na busca de ofertas durante a Black Friday. É ótimo já saber pelo menos alguns pontos, né, de como se conectar com essa audiência por lá. Exato. E aí a questão, obviamente, de oferta, né? Eu brinco que é uma geração que ela foi ensinada, até pela questão de usabilidade das plataformas, a fazer esse preço comparativo, a qual benefício que ela vai ter, a qual cupom específico, né? Então, é um comportamento de busca da melhor oferta de forma recorrente, né? Então, também se posicionar em relação a essas ofertas e divulgar essas ofertas é muito importante. Divulgar nos canais onde essa geração mais consome. É isso, estar atento sempre a todas as inovações, tecnologias e ao novo público que vai aparecendo. Né? Exatamente. Maravilha. Aí daqui a pouco é a alfa e por aí vai e aí a o gente ciclo. Vai, né? Aí da próxima você vem de novo para contar da nova geração, para a gente ir sempre evoluindo e atualizando. Combinado. Mari, a gente tem um momento aqui onde a gente traz o ícone do nosso podcast. Dessa vez aqui, ó, ele tá Pinterest e teclas juntos. Legal. E aí eu vou pedir para você deixar sua mensagem para o mundo. Então, nossa, que responsabilidade. Se você pudesse, essa mensagem pudesse chegar em algum lugar no mundo, qual que seria? Pode ser uma mensagem de vida, uma mensagem relacionada a marketing, a geração Z, o que você quiser. A gente só não liga ele, né? Isso que eu tava aqui, ó, o botão já. Mas pode olhar para sua câmera ali para dar aquele excelente corte aí para você. Tá, perfeito. Eu acredito que, dado o contexto, o que eu vou falar, apesar de estarmos em 2024, é que as mulheres podem ser o que elas quiserem, né? Então, como uma liderança feminina, acho importante a gente relembrar e, enfim, Excelente seguir frase. a caminhada. Vem em bom momento. Vou pedir para você assinar. Vamos sua lá. Participação aqui. Enquanto a Mari assina aqui, vou falar para vocês seguirem os nossos canais oficiais, @teclasap_podcast. E também vou pedir para deixarem o QR Code em algum lugar aqui na tela. Se você quiser levar a Tecla SAP do Marketês, do livro, para sua casa e ficar mais próximo, entender todas essas linguagens, tem um QR Code aqui que você consegue fazer a compra diretamente. E eu quero que você deixe também as suas redes sociais aqui, o @, tanto da Nice como o seu, como as pessoas te encontram aí nas redes. Boa. @Mari Galindo e o da Nice é @NiceHouseBR. Maravilha, Mari. E o site é nicehousebr.com. Adorei. Super obrigada aí pela sua participação, por tanta informação boa de uma geração que a gente está ainda aprendendo a como se comunicar por aqui. Agradeço demais aqui, junto com o Pinterest, nessa nossa temporada especial.
Perfeito, eu adorei também. Se deixar, a gente ia ficar aqui Exato. até... Se não tivessem ali, ó, mostrando, ó, já estão passando. Exato. E eu tô super feliz, adorei a conversa. E eu acho que pode rolar uma parceria também Nice e Pinterest, hein? Com as marcas para geração Z, ó. Joguei no ar, Já joguei pro universo. Ar, né? Isso aí. Super obrigada, Obrigada, Mari. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda semana um novo episódio para você. Siga a gente nos canais oficiais, @TeclaSapPodcast. Se quiser saber um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos e o meu conteúdo no @CaruFernandes e da nossa agência, @Comunicação Cubo. Mais uma vez, super obrigada ao Pinterest por essa temporada especial que a gente está fazendo por aqui. E um agradecimento também à Europa Purificadores aqui, que traz a nossa jarrinha por aqui. Obrigada, até o próximo episódio.